Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na penúltima lição, penúltimo tema. Como tema geral, nós temos o amor e a justiça de Deus e hoje nós vamos estudar o amor e a justiça, os dois maiores mandamentos. Vamos tentar entender como balancear esse Deus de amor, ao mesmo tempo um Deus justo, um Deus de justiça. Vamos aprender muitas coisas hoje. Teremos aqui a participação do Alexandre, do Marcos André, a minha participação com as perguntas para consideração lá na sexta-feira e tenho algumas notícias, pessoal. O 13º vídeo, se der certo, vai ser num formato diferente e teremos a participação aqui do Ricardo. Já fizemos uma reunião de pauta, vamos sentar aqui, mudar um pouco e tentar tornar o conteúdo um pouco mais dinâmico, um pouco mais interativo, pelo menos entre nós aqui, resgatar um pouco, né, pessoal, do Entre Linha Raiz, beleza? Orem por esse propósito, tem muitas questões técnicas, mas que tudo dê certo e principalmente que a palavra de Deus seja mais ainda transmitida aí nessa plataforma de uma maneira que as pessoas possam se atentar, se interessar e serem atraídas por ela, beleza, pessoal? E não se esqueça também do seu clique missionário, se inscreva, deixe o joinha, acione o sininho, isso é muito importante, também deixe um comentário para que a gente possa, né, lhe agradecer, né, esse engajamento, beleza? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, agora é o momento então da gente agradecer, conferir aqui nas Olimpíadas dos comentários, 3 primeiros que participaram do pódio no último vídeo foram a Leda Maria Rigoni, a Regiane Alves e também o Genésio Mioto, os 3 aqui, a Leda comentou 2 vezes aqui. Então vamos conferir aqui o comentário de todo mundo, né, pessoal, agradecendo aí o seu engajamento, a sua participação, a sua ajuda, né, nessa promoção do conteúdo dentro da plataforma. Vamos lá. A Leda Maria Rigoni diz assim: Eba, boa tarde meninos, feliz sábado com Jesus, daqui a pouco irei estudar a lição, já estou compartilhando. Obrigado, Leda. Compartilhe mesmo. Vamos ver se no novo formato as pessoas se interessam um pouquinho mais ainda, né? Regiane Alves diz assim: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Cheguei agora da igreja. Hoje tivemos os 10 batismos na nossa igreja. Amém, Regiane. Peço que os irmãos orem, né, por nossos novos irmãos na fé. Eu sempre compartilho com a minha classe da Escola Sabatina os conhecimentos adquiridos com vocês, irmãos. Que Deus conceda sempre a sabedoria necessária para vocês continuarem com esse ministério tão especial. Muito obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês na obra do Senhor. Estou seguindo o conselho do irmão. Vou pessoalmente convidando todo mundo para assistir os vídeos e comentando. Hashtag fui até o final. CCC, curtido, comentado e compartilhado. E a Regina Alves encerra dizendo assim: sou lá da IASD, Grupo do Alto Jucás, Ceará. Um abraço para todos aí do Ceará, principalmente ao Grupo do Alto Jucás. Temos também a participação aqui do Genésio Mioto, que já é de casa. Ele diz assim: a lição dessa semana vem falando sobre os 2 maiores mandamentos. Tem alguns que falam que não existe pecado grande, não existe pecado pequeno. Todos são pecados. Só que na lição de segunda-feira vem falando de 2 pecados grandes. Chega de introdução e vamos para a lição. É isso aí, opa, tradução. Valeu, Genésio Mioto. Temos aqui também o Kennedy. Deixa eu pegar o nome completo aqui no perfil, vamos ver se aparece. Ari Oliveira, aparece como Kennedy Kinabi. Ari Oliveira, Shabbat Shalom. Também temos aqui a Leila Glorimar. Boa tarde, amo vocês, da lição tão maravilhosa. Obrigado, Leila, pelo carinho. Temos também aqui, deixa eu só pegar o nome completo, se aparecer aqui. Vamos ver, Anália Dolores Anastácio dos Santos, apareceu completinho. Obrigada, Jesus, por tudo que fez por mim. É isso aí, Anália. Louvado seja Deus por tantas coisas boas que Ele tem feito em nossas vidas, né? Temos aqui o Pedro Virgínio. Boa tarde, moçada. Lição recheada de novidades, grandes aprendizados. Valeu, Pedro Virgínio. Não, acho que é a primeira vez que eu leio seu comentário, ou a minha memória de peixe que não está lembrando. Deixa eu ver aqui. Selma Nóbrega. Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado, Selma. A Selma também deve estar chegando aí, ó. Resultado dos convites, pessoal se engajando. Valeu pelo comentário.
Selma. Temos aqui o Engrácias Casimiro Canducha, obrigado pela lição. Casimiro sempre marcando presença, deixando joinha, comentando, obrigado. Temos aqui também Josefa Ascenso, meninos abençoados, Deus seja com vocês em mais uma nova semana e um novo estudo. O mesmo que já passou, desejo ricas bênçãos para cada um que tenha, ou seja, mulheres muito queridas por Deus em suas vidas. Um feliz mês do Dia Internacional das Mulheres, aqui do nosso lindo e abençoado canal. É isso aí, muitas mulheres. Apesar que o YouTube mostra que nós temos um público assim de 60% de homens e 40% de mulheres. Mas estamos aí equilibrado. Temos também aqui a Selma Amaral, só pegar aqui o nome completo, isso mesmo, Selma Amaral, deixando um feliz sábado. Obrigado, Selma, também comentando conosco. Esmeralda Viana, a avó do Murilo, a mãe da Flávia, a minha sogra. Sempre estamos juntos com a graça de Deus. É isso aí, sogrinha, ajudando o ministério. Hilda Pinheiro, feliz semana entre linhanianos. Deus fez tudo por cada um de nós e continua fazendo. Nós queremos sempre que seja do nosso jeito. Não cedemos à sua vontade. Exatamente. Ela diz, feliz semana, Escola Sabatina com Entrelinhas. Essa lição dessa semana está muito boa com Entrelinhas. Está mesmo, Hilda. Um abraço e obrigado pelo seu carinho. Temos aqui também o comentário da Adriana Kuhn. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre e o Marcos, estudando mais uma lição e quase acabando o trimestre, passando voando, mas tudo deu certo. E realmente, né, o trimestre começou com essa questão de amor e justiça de Deus e quão profundas foram as lições. Em oração aqui para essa assembleia de vocês, né? E o Ricardo volte, a nossa reunião, né? Que a gente teve a assembleia. Ótima semana a todos dessa família Entrelinhas. Abraço carinhoso. Fui até a figurinha, diz Adriana Kuhn aqui, até a figurinha final, até a música. Volta, Ricardo. Não se forma quarteto com 3. Estão pedindo seus dons hebraicos e hashtag em oração para resolverem. E ele participou da reunião, se Deus quiser. No 13º sábado, teremos aí a participação do Ricardo. Espero que dê certo, né? Que a técnica funcione. Temos aqui como último comentário, que dá para eu ler aqui, no momento que estou gravando, né, pessoal? O comentário do irmão João Cavaco, lá da Igreja Central de Lisboa, Portugal, na União Europeia, que quer continuar a guerra lá com a Ucrânia e a Rússia lá. É a vida, né? E ele comenta assim, sobre os decrescentes respostas humanas às providências ou dons do amor e da justiça de Deus. O que Deus mais poderá fazer por ser humano? Fazê-lo crescer infinitamente? Sem isso, o ser humano separa-se de Deus. É isso, separa-se de Deus. Deus faz o possível e o impossível para o ser humano se salvar, mas este é que decide se quer as dádivas e os dons de Deus que lhes permitam a salvação. Há limites para Deus, ou o ser humano toma-se por decisão acho que seu limite, é isso, né? Cada vez mais endurecido para Cristo ou para o Espírito Santo. Só se salva quem conhece constantemente e infinitamente a Deus. Que sinais o ser humano dá para estes tão vastos compromissos? E ele começa a elencar aqui uma série de questões, 5 questões que ele nos traz, 6, né? Porque começou no 0. Deus só faz mais ou infinitamente se o ser humano quiser estar com Ele? Será que é isso? Como pode estar e viver com Deus? Pergunta 1 daí. Quem vence neste conflito? Né? Que caráter é que vence? Se não houve revelação ou informação de Deus, pode haver salvação para aquela pessoa? Segunda, ou a terceira, número 2, a salvação só provém de Deus pela sua relação do amor, da justificação e do aperfeiçoamento na justiça e na santificação do juízo e da eternidade na nova terra, será? 3, decrescimento da relação com Deus por irresponsabilidade, terá o amor de Deus limite, será? E pode ser rejeitado, a não ser que a decisão seja de estar conforme a liberdade e a verdade? O que significa o amor de Deus revelado constantemente em Isaías 5, de 1 ao 7? E 4, descrescimento da relação com Deus por falta de previsão das consequências e por aumento do desejo de pecar. O amor, o juízo e a justiça de Deus existe na relação do crente com Deus? Será? E o número 5, a justificação ou reivindicação de Deus perante o universo. O juízo de Deus é perfeito em relação à salvação, com a revelação do caráter do amor, da justiça, da verdade e da vida? E aí ele continua com as indagações aqui,
Valeu, João Cavaco. Confiram lá você na íntegra o comentário no último vídeo, 11º vídeo. E ele despede da gente, João Cavaco, Lisboa, Portugal, União Europeia, de vontade política e espiritual pequenina. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Valeu pelo comentário. Deixe sempre ele aí, muito importante. Isso gera engajamento, gera também esse contato mais próximo de vocês. Mas vamos ao que interessa, vamos chamar aqui o Alexandre para continuar nos trazendo essas reflexões sobre o amor e a justiça, os dois grandes mandamentos. Vamos aprender aí muita coisa nova, uma lição e temas que são estudados com muita frequência, beleza? Mas antes, para que realmente possamos aprender e praticar, vamos chamar, clamar pela presença do Espírito Santo em nossa vida. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas condições que nos dá, Senhor, de estarmos aqui já no penúltimo vídeo dessa série que tem nos trazido temas profundos, reflexões muito profundas para a nossa vivência, para a nossa relação com o próximo, Senhor. Nesse momento, derrame sobre nós o Santo Espírito para que possamos, tanto o Alexandre ao falar, nós ao ouvirmos, nós possamos entender ainda mais sobre esses dois grandes mandamentos, o amor e a justiça. Que nós possamos praticar, sentir e viver a cada dia até a eternidade com Cristo Jesus. E em nome dele que oramos. Amém. Então chega, Alexandre, e agora é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Estamos nos aproximando da lição 13 do final do trimestre. Essa lição tem sido uma bênção na minha vida, espero que tenha sido uma bênção e esteja sendo uma bênção na sua também. O título geral dela é o Amor e a Justiça de Deus. E nessa semana de número 12 da nossa série de 13 semanas de estudo, Amor e Justiça, os dois maiores mandamentos. O verso para memorizar, ele se encontra lá em 1 João 4:20 e diz assim: Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse texto é um texto muito legal. É um texto que relaciona os dois grandes mandamentos. Quando questionado, sobre qual o maior mandamento, Jesus respondeu: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, é o segundo mandamento, ao teu próximo como a ti mesmo. E aí o que João está falando aqui é que se nós não amamos ao próximo, nós somos incapazes de amar a Deus. Então existe uma correlação aqui entre os dois mandamentos. Por quê? Porque eu vejo o meu próximo ele está ao meu lado, ele está perto, ele está próximo. E se eu sou incapaz de amar o próximo, como eu amo a Deus que eu não vejo? A gente até poderia agir de má fé, mas é que Deus é legal e o meu próximo não é legal. Então, eu sou capaz de amar a Deus, mas não sou capaz de amar o meu próximo. Só que quando a gente entende que esse Deus que nós dizemos amar, ele nos requer que amemos ao próximo, se eu não amo o próximo, eu logo sou incapaz de amar a Deus, ou eu, de fato, não amo a Deus. Digo que amo, professo fidelidade com os lábios, mas traio a vontade de Deus. Porque o que Deus requer é que nós amemos uns aos outros. A gente sabe, e aí a lição vem falando sobre isso na introdução do sábado, que quando Deus voltar, Jesus voltar a essa terra, ele vai restaurar o planeta, vai acabar com a maldade, com a dor, com o sofrimento. Essa é a promessa que Jesus fez. No entanto, até que ele não venha, enquanto nós aguardamos, nós temos um dever, nós temos uma tarefa a cumprir. Nossa tarefa é a de fazer o bem, a de guardar a lei do amor a Deus e ao próximo. E assim, por meio das nossas atitudes, das nossas ações, amenizar o sofrimento daqueles que são criaturas de Deus assim como nós. A gente pode agradar a Deus e pode fazer um afago, pode fazer um carinho em Deus. Nós fazemos isso sempre que nós atendemos às necessidades, ajudamos, acolhemos, fazemos o bem, tratamos com amor ao nosso próximo. Essa é a nossa tarefa.
Essa é uma das ideias mais fundamentais, mais básicas dentro daquela que é chamada a teologia do reino. O reino de Deus vem e já chegou. Sempre que eu vivo como um cidadão do reino, sempre que eu vivo de acordo com a vontade de Deus, eu me torno uma extensão do reino de Deus aqui, onde eu estou, já, agora. A lição de domingo, ela vem falando dos 2 grandes mandamentos. E a gente começa com uma conversa ali, quando um fariseu, ele se aproxima de Jesus e ele questiona: Senhor, qual é o grande mandamento, ou qual o maior mandamento? E aí, lá em Mateus 22, 34 a 40, Jesus vai responder da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. A gente entende aqui a compreensão de coração enquanto emoção, afetividade, alma enquanto uma integralidade, uma inteireza do ser, ou seja, amarás o Senhor de toda a tua vida, e pensamento enquanto razão, enquanto aquilo que ocupa a nossa reflexão racional. A gente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a vida, de todo sentimento, de toda a vida, de todo pensamento. O amor a Deus é racional também. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 dependem a lei e os profetas. Então, essa resposta que Jesus dá ao fariseu, e ela é interessante porque é uma resposta que não está em nenhuma discordância com aquilo que os próprios fariseus pensavam. Os fariseus, eles pensavam que o amor a Deus era o primeiro e grande mandamento, que o amor ao próximo era o segundo grande mandamento. Mas tem uma questão que o fariseu vai levantar daí, né? Quem é o meu próximo? Beleza. Se eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, ok, concordo com isso. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo? Ok, concordo com isso. Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar em outro momento, né, a narrativa da parábola do bom samaritano, para concluir que o próximo é aquele que usa de misericórdia, é aquele que pode ser alvo da minha misericórdia. Porque na cabeça do fariseu, apenas o outro judeu seria o próximo. O outro judeu, qualificado como judeu, impecável, incorruptível, como o fariseu se considerava. E aí Jesus vai falar que não. Qualquer criatura de Deus, qualquer ser humano, qualquer pessoa que pode ser alvo da misericórdia, se torna o próximo. E aí Jesus, na parábola do bom samaritano, ele subverte, né? Porque ele coloca o bom samaritano como aquele que age com amor e caridade para com o judeu. E aí, se a gente volta um pouquinho, né, na narrativa e vai lá para Mateus 19, capítulo 16 a 23, a gente tem uma conversa ali, que é a conversa entre Jesus e o jovem rico. O jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta, né, bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus já responde ao jovem rico com aquilo que a lei diz, né? O que a lei diz? A lei fala que você não deve matar, que você não deve roubar, que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, beleza. E o jovem rico fala, mas Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade. O jovem rico ele é movido aqui de uma genuína necessidade de salvação e não se sentia salvo, ele estava em sofrimento. E aí Jesus fala para o jovem rico cumprir a lei, o jovem rico fala que já cumpre a lei, mas ele se sente ainda necessitado de salvação. E aí Jesus fala, olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e segue-me. Ele faz um convite para que o jovem rico se torne seu discípulo. Jesus contempla no coração do jovem rico e na vida dele que havia algo que atravancava a sua entrega. O jovem rico era alguém muito justo, era alguém muito correto, era alguém que era um exemplo de acordo com a lei judaica, era uma referência, eu imagino, para os outros jovens ali. Só que ele tinha um amor muito grande pelos primeiros lugares, tinha um amor muito grande pelo patrimônio, pela riqueza, pelo conforto. E quando Deus fala para o jovem rico, então agora você vai colocar o interesse dos necessitados acima do teu. Você vai largar aquilo que está te fazendo
não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida vai me seguir, vai se tornar meu discípulo. Era um convite maravilhoso, só que o jovem rico recusa. Ele sai triste porque ele era dono de muitas propriedades, então ele não consegue fazer uma entrega plena. A gente entende, portanto, que o jovem rico não amava a Deus de fato sobre todas as coisas. Primeiro estava a sua riqueza. E aí tem uma questão para reflexão lá em domingo, né, que é, embora nem todos sejam chamados a vender tudo que tem, como ocorreu com o jovem rico, existe algo na tua vida que você não abandonar poderá levá-lo à perdição eterna? A gente tem os nossos ídolos, né? As nossas vaidades, a gente tem as nossas prioridades. Aonde está Deus na escala das nossas prioridades? Que espaço Deus ocupa na nossa vida? E tem espaço para o amor ao próximo na nossa vida ainda? Porque uma coisa é louvar a Deus com os lábios, outra coisa é exercitar uma entrega constante a Deus. A lição de segunda vai falar dos dois maiores pecados. E aí é muito legal porque o autor da lição faz um jogo muito inteligente aqui. Se na lição de domingo ele fala dos dois maiores mandamentos, a partir desses dois maiores mandamentos ele vai derivar os dois grandes pecados. O primeiro está em Salmos 135, 13 e 19, e ele vai falar do amor a Deus. Se o amor a Deus é o primeiro grande mandamento, o primeiro grande pecado, aqui na lição de segunda, vai ser a idolatria. E aí, nos Salmos, diz assim, que os ídolos dos gentios são a prata e o ouro, são obras das mãos do homem. Aqui se refere aos ídolos enquanto imagem, mas a gente pode pensar também aos ídolos enquanto riqueza, aqui no caso. A prata e o ouro enquanto riqueza, enquanto um projeto de vida que se baseia apenas em acumular riqueza, em acumular patrimônio, mas a gente poderia colocar outra coisa também como ídolo. O meu ídolo pode ser adquirir conhecimento, colecionar diplomas. O meu ídolo pode ser colecionar prazeres. O meu ídolo pode ser colecionar poder, acumular poder e autoridade. Então, qual é o ídolo? O que a gente ama em primeiro lugar? Porque o mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Se a gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, essa coisa se torna o nosso ídolo. O segundo texto está em Zacarias 7, 9 a 12, e ele vai falar do amor ao próximo. Se o segundo grande mandamento é ame ao teu próximo como a ti mesmo, o segundo grande pecado, que é falado aqui na lição de segunda-feira, é a violência contra o próximo. Especialmente contra o próximo mais vulnerável. A violência aqui é a violência direcionada à viúva, ao órfão, ao estrangeiro, ao pobre. Não intente mal contra o teu irmão, é isso que o texto de Zacarias vai falar. E aí a gente pensa aqui, quem são os setores mais vulneráveis na nossa sociedade hoje? É a violência contra o pobre, é a violência contra o homossexual, é a violência contra a pessoa em condição de rua, é a violência contra o estrangeiro, é a xenofobia, é a transfobia, é a violência de gênero, é a violência contra a criança, é a violência contra o idoso. Toda forma de violência, e especialmente a violência e a opressão contra os mais vulneráveis, contra aqueles que não têm como se defender, subverter o direito, subverter a justiça, explorar o pobre, isso irrita a Deus. Espalhar, o texto fala que tem algo que Deus odeia, né? Que ele abomina. Ele odeia quem espalha intriga, quem semeia contenda entre os irmãos. Por isso, bem-aventurados os pacificadores. Vamos lembrar que Tzedakar, a obra do tzadik, tzedakar, enquanto obras de caridade, a justiça, ela não é apenas não fazer o mal, mas é fazer o justo. É pagar o salário do trabalhador em dia. É fazer o reajuste da inflação conforme diz a lei. É pagar os direitos trabalhistas conforme diz a lei. Incorrer nisso é incorrer num pecado contra o próximo. Não oprima a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Não intente mal contra o seu irmão. Será que às vezes a gente não lê isso e ao mesmo tempo fala mal dos imigrantes que vêm roubar os nossos trabalhos aqui?
Quantas vezes eu já escutei gente hostilizando com falas pejorativas, negativas, os imigrantes, os nossos irmãos venezuelanos, os nossos irmãos haitianos, os nossos irmãos angolanos que vêm para o Brasil, hostilizando eles da mesma forma como os brasileiros são hostilizados quando vão para os Estados Unidos, quando vão para a Europa. Hostilizar o estrangeiro, a xenofobia, o ódio ao imigrante, a exploração sobre o imigrante, desagrada a Deus, é pecado contra o próximo. Então nós temos aqui, se os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, nós temos também dois grandes pecados. A idolatria, quando qualquer coisa ocupa o lugar de Deus, e a violência contra o próximo. E da mesma forma como eu sou incapaz de amar a Deus se eu não manifesto amor pelo meu próximo, se eu não amo o meu próximo, a gente precisa se lembrar: se eu cometo violências contra o meu próximo, eu não amo a Deus. Se eu apoio violência contra a mulher, se eu acho correto que um marido bata na sua mulher, espanque a sua esposa, violência doméstica, se eu aprovo violência patrimonial contra a mulher, se eu aprovo violência contra o idoso, eu sou incapaz de amar a Deus, porque Deus ama cada um desses pequeninos. E lembre, tudo que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Terça-feira, Deus ama a justiça. Mas agora vocês não estudam comigo. Marcos André está chegando aí. E presta atenção, nos acompanhe no 13º sábado. Semana que vem tem surpresa por aí. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Chegamos à 12ª lição desse trimestre. Na semana que vem já estaremos na última lição. E agora nós vamos para a parte de terça-feira, que tem o título Deus ama a justiça. Esse é um fato inegável na Bíblia. Deus tem uma preocupação com questões relacionadas à justiça. Quando alguém está sendo injustiçado, Deus se manifesta, e se manifesta muitas vezes com ira. Até o autor diz aqui que a sua justa indignação em favor das vítimas desse pecado. Nós já estudamos nesse trimestre a respeito da justa indignação de Deus, que é quando Deus se demonstra indignado, quando Deus se demonstra insatisfeito em relação a um fato, em relação a alguém que está sendo injustiçado. E as injustiças humanas geralmente despertam esse chamado, né, a Deus se demonstrar insatisfeito. Então, ao mesmo tempo que Deus revela o seu amor pelos oprimidos, ele expressa também a sua ira contra aqueles que causam sofrimento e opressão. Aí o autor nos pede para ler aqui o Salmo 82. Como esse salmo expressa o interesse de Deus pela justiça nesse mundo. O que isso nos ensina hoje? Aí o salmo é um salmo a respeito da justiça, né? E Deus começa perguntando: até quando julgarão injustamente? Ou seja, faz uma pergunta para os juízes, para as autoridades em Israel. E ele ainda alerta: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos oprimidos. E aí o autor chama atenção aqui para o fato de que ele está, então, se referindo às autoridades, né? Ele diz que, segundo os estudiosos, esse salmo condena os governantes responsáveis pela injustiça na sociedade. E aí ele coloca aqui que, além de fazer referência ao juízo divino executado contra os poderes espirituais, que ele chama nesse texto de deuses. No entanto, se você for no verso 6 do capítulo 82, você vai ver que quem ele está chamando de deuses são as pessoas mesmo, porque ele colocou essas pessoas como deuses, como autoridades, como juízes, ou seja, como representantes dele aqui na terra. Os juízes, eles são representantes de Deus, são ministros de Deus, segundo o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 13.
E nós devemos lembrar que lá em João, no capítulo 10, verso 34, o próprio Jesus se referiu a esse salmo dizendo: ele chamou vocês de deuses, né? O Pai chamou vocês de deuses. Então, quando ele deu autoridade para julgar, ele estava dizendo: vocês são como se fossem deuses para as nações. Então, eu procurei aqui em alguns comentários bíblicos e não encontrei nenhuma referência dizendo que ele chama de deuses os poderes espirituais que estão por trás do julgamento. Não, o que demonstra é que o texto realmente está fazendo referência às pessoas, e essas pessoas que foram colocadas como ministros de Deus para julgar, elas não estavam cumprindo seu papel. Então, além disso, eles receberam a seguinte ordem: defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados. Os profetas do Antigo Testamento faziam um chamado em favor de justiça. Esse é um tema central na mensagem dos profetas do Antigo Testamento e que foi tratado também por Jesus. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, Deus revelou o que deseja e exige daqueles que afirmam amá-lo e obedecer-lhe. Então ele diz lá em Miqueias capítulo 6, verso 8, e em outras passagens, mas aqui o autor cita Miqueias 6, verso 8, que diz assim: ele já demonstrou a vocês o que é bom, e o Senhor pede de vocês que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Essa é uma verdade apresentada em toda a Bíblia. Deus tem uma preocupação com a justiça. Então, Deus não se preocupa tanto com os ritos, apesar de ter importância. Os ritos são educativos, né? Os ritos do Antigo Testamento, por exemplo, os cordeiros sendo mortos e tudo mais, ele tinha uma preocupação de educar o povo. No entanto, se nós nos prendemos somente aos ritos, nós nos esquecemos dos princípios. E os princípios, eles são, obviamente, mais importantes do que as formas. Então, ele diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Ou seja, nós quebramos o padrão do mundo. O mundo tem amor por si mesmo, né? É o famoso egoísmo, quando eu amo a mim mesmo acima de todas as outras pessoas. Então eu sou egoísta. Como que nós quebramos esse padrão? Amando o nosso semelhante, servindo ao nosso semelhante. Então esse é o chamado do Evangelho e Cristo nos mostrou isso na excelência. Na parte daquela perguntinha de rodapé, diz assim: como seriam as famílias e igrejas se enfatizássemos Miqueias 6, verso 8 e praticássemos esse texto intencionalmente em palavras e ações? Como aplicar esses princípios hoje? Então, o mundo, em qualquer ambiente que nós estejamos, o mundo precisa de justiça, de misericórdia, de humildade. São princípios muito importantes. No entanto, o que o texto enfatiza é que todos esses princípios, eles precisam ser ainda mais elevados porque eles são praticados no Senhor. Ele diz que andes humildemente no Senhor teu Deus. Então, quando nós estamos com Cristo, quando nós andamos na presença de Cristo, nós vamos praticar esses princípios primeiro, porque foi assim que ele andou enquanto esteve aqui nesse mundo. Então, nós, de maneira intencional, vamos praticar esses princípios e, além disso, Jesus Cristo nos concede o seu Espírito, o mesmo Espírito que o induziu a praticar essas coisas também é depositado sobre nós. Nós avaliamos o nosso cristianismo pelo quanto nós temos de bondade, de misericórdia, quando nós nos indignamos com a injustiça e vamos em favor do mais fraco, porque geralmente é o contrário, né? Nós queremos ficar bem com aqueles que estão em posições mais elevadas, nós queremos nos juntar com o grupo daqueles que estão na nata da sociedade, mas na verdade Deus nos chama para olhar para os necessitados, né? Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele andou junto com os necessitados. Às vezes nós fazemos viagens longas, né, para
ir aos lugares onde Jesus esteve, lá em Israel, né, naquela região lá, passear por aquelas ruas onde Jesus Cristo andou, mas a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é super poderoso, né? Ele habita nos mais altos tronos do céu, mas também habita com o necessitado. Então, se nós quisermos trilhar os passos de Jesus, pisar onde Jesus está pisando, nós precisamos ir atrás dos oprimidos, dos necessitados, daqueles que estão angustiados com alguma injustiça que ocorre nesse mundo, né? Na parte de quarta-feira, nós temos o título Chamados a Estabelecer a Justiça. E os profetas bíblicos, então, eles enfatizaram o chamado de Deus por justiça na sociedade. O desejo de Deus é que executemos juízo. E esse era o chamado para que ele estabelecesse a justiça. Isaías não mediu palavras para condenar a injustiça que havia em Israel. Isaías, no capítulo 1, verso 17, diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito do órfão, defendam a causa das viúvas. Então, é um chamado aos juízes, né? Porque o que é a justiça? O que é, na essência, a justiça? A justiça é quando um forte ele está oprimindo um fraco. O juiz é um forte, é alguém que tem autoridade. Na nossa sociedade, o juiz pode condenar, pode mandar prender, por exemplo. Então, quando o juiz se levanta em favor do fraco, ele está estabelecendo justiça, ele está igualando as forças. O fraco, ele não tem força para se defender sozinho, então o juiz se posiciona em favor do fraco. O que acontece no tribunal, por exemplo, né, o trabalhador ele é explorado por uma empresa, por exemplo, então o juiz ele precisa se levantar em favor do oprimido para igualar as forças, visto que a empresa, obviamente, tem muito mais força, muito mais capital do que o trabalhador. Então, o juiz ele se posiciona para igualar as forças. Então, a autoridade ela não pode se corromper a ponto de defender o direito do forte, porque aí você vai ter dois fortes contra um fraco. Então, a corrupção é quando inverte-se esse valor. Então, a justiça, inclusive, é uma balança, né? Ela é representada por uma balança, que é quando alguém está em desvantagem nessa balança, vem o peso da justiça para igualar. Então, justiça é isso, é quando um fraco está sendo oprimido e vem um forte para defendê-lo. Então, sempre que você vê alguém oprimindo o fraco, você tem que se posicionar em favor do fraco, né? Seja em qualquer circunstância que tiver. E aí, na continuidade aqui, o autor fala que, da mesma forma que Isaías, Jeremias também trouxe essa mensagem falando: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos contrariando o direito, né? É alguém que se vale do trabalho do outro sem o devido pagamento. Então, nós precisamos estar sempre atentos a isso para não cometermos injustiça. Quando alguém executa um trabalho e nós desfrutamos desse trabalho sem dar a devida paga, nós estamos, obviamente, ferindo esse princípio aqui, esses princípios que são apresentados aqui em Jeremias, no capítulo 22, versos 13, 15 e 16. Aqui na minha cidade, é uma cidade muito montanhosa, né? E às vezes eu peço um Uber, por exemplo, né? E aí a viagem assim dá 2 quilômetros. Então é uma viagem que, sei lá, vou pagar R$8, R$10 no máximo, porque é uma viagem muito curta. Só que às vezes é um morro imenso, porque aqui é muito montanhoso. E aí o motorista precisa me levar lá na ponta do morro. São 2 quilômetros, mas são 2 quilômetros de subida. E eu sei que ele vai gastar muito mais do que R$7 ou R$8 para subir. Então, se eu pago apenas o que está ali no aplicativo, eu estou me valendo do serviço dele injustamente. Percebe? Eu sei que o valor, eu tenho carro também, então eu sei que o valor que ele vai gastar de combustível é maior
do que ele está recebendo para executar aquele trabalho. Então, eu preciso colocar ali no aplicativo um valor a mais, eu preciso dar em dinheiro para ele um valor a mais. E isso é uma questão de não me valer do serviço dele, de me valer gratuitamente do serviço dele. É o que Jeremias está dizendo aqui, fala assim, quem faz o seu próximo trabalhar de graça, sem lhe pagar o devido salário? Então, sou eu, né? Se eu pego aqui uma condução, se eu estou de alguma forma me valendo do serviço de alguém sem dar a devida paga, eu estou cometendo injustiça, e nós não podemos fazer isso com a pessoa que está ali ganhando a vida, que está trabalhando, né? Então, ele nos pede para ler aqui também, na parte de quarta-feira, Mateus capítulo 23, dos versos 23 a 30, e pergunta o que Jesus ensinou sobre os preceitos mais importantes. Então, Jesus advertiu sobre uma religião que era cheia de ritos e de regras, mas morta porque não praticava a justiça, a misericórdia e a fé. Então, esses três aspectos, né, justiça, misericórdia e fé, são aspectos importantes para Deus, mais importantes do que os ritos. Dízimo também é lei. Jesus ele estava ali falando, pratiquem também essas coisas. Então, dízimo também é lei. Nós não podemos desprezar os aspectos da lei, seja grande ou pequeno. Jesus falou lá em Mateus 5, 17 e 19, todo aquele que tropeçar em um pequeno ponto dessa lei, né, tirar um tio ou um jota dessa lei, ele será considerado o mínimo do reino dos céus. No entanto, existem os aspectos mais importantes. O que significa um aspecto mais importante? Que eu devo parar aquilo que eu estou fazendo, ainda que seja algo legítimo, para dar atenção a esses aspectos. Quais são esses aspectos? A justiça, a misericórdia e a fé. E aí o autor continua dizendo aqui, para que ninguém pense que a justiça era uma preocupação apenas do Antigo Testamento, Jesus falou sobre isso. Ele diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz, vocês estão mortos por dentro. Vocês praticam religião o dia todo, mas estão mortos por dentro. Nós não podemos permitir que a nossa religião seja uma religião morta. Uma religião viva é aquela que está atenta às necessidades das pessoas ao redor. E aí o autor pergunta aqui no finalzinho, aquela pergunta de rodapé, hoje, o que significa se concentrar nos princípios mais importantes das Escrituras? E o que corresponde ao dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né? Segundo o comentário bíblico, a hortelã, o endro e o cominho eram ervas medicinais e não era requerido que se desse dízimo dessas coisas. No entanto, ainda assim, eles devolviam o dízimo desses elementos, né? Então, é por isso que Jesus estaria ali questionando. Então, hoje nós poderíamos ter uma religião onde nós guardamos o sábado, nós chegamos cedo na igreja, fazemos a lição da escola sabatina, nós praticamos o ano bíblico, o jejum, nós participamos de todos os cultos da igreja, mas quando nós vemos um necessitado, nós dizemos assim, não vou ajudar não, esse aí está pedindo só para beber cachaça. Se essa é a minha preocupação, que ele não beba cachaça, eu não dou dinheiro para ele, eu vou lá e compro o que ele está necessitando. O que ele está necessitando? Está necessitando de um alimento? Está necessitando de um prato de comida? Eu vou lá e compro, se essa é a minha preocupação. Eu paro as minhas atividades, né? Só que muitas vezes nós estamos apenas querendo justificar a nossa má consciência, a nossa indignação, ela na verdade ela é uma manifestação do nosso egoísmo. Nós nos indignamos contra alguém que está querendo dinheiro para beber cachaça, porque, na verdade, o que eu não quero mesmo é dar dinheiro, eu não quero mesmo me desfazer do meu bem, me desfazer daquilo que está no meu bolso. Então, não é com justificativas que nós vamos praticar justiça. Nós praticamos justiça com atos de justiça. Nós precisamos praticar a justiça, aquilo que a justiça requer de nós, né? Na parte de quinta-feira, quem é o meu próximo? E aí o autor, muito sabiamente, traz aqui a história do bom samaritano, aquele homem que estava caído à beira do caminho. Então, logo após Cristo mencionar os melhores, os aspectos mais importantes da lei, né, que é
o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o texto diz lá em Lucas 10, verso 29, que o mestre da lei, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Então Jesus apresenta a parábola do bom samaritano. E o que essa parábola do bom samaritano ela representa? Ela representa justiça e misericórdia. O que é justiça? Eu já falei que a justiça é quando você vê alguém sendo oprimido e você põe ele no nível, você nivela a balança novamente. Então, alguém espancado à beira do caminho, prestes a morrer, o que é justiça? É você pegar essa pessoa e erguê-la novamente. Então, eu poderia pegar, levá-lo para um hospital, eu poderia cuidar das feridas dele até que ele pudesse se erguer e se levantar sozinho. Então, é isso que o samaritano fez naquele caso. E o que é a misericórdia? É quando ele diz assim, leva ele para uma hospedaria e diz assim: eu vou pagar pelas despesas que ele tiver aqui. Então, ali houve justiça, porque ele pegou alguém que estava à margem da sociedade e elevou, cuidou dessa pessoa, e existe misericórdia, porque além daquilo que era requerido para igualar a situação, ele ainda ofereceu mais. Então, a misericórdia, quando que nós somos misericordiosos? Quando nós fazemos algo além da justiça. Se nós fazemos apenas o que é justo, nós estamos apenas igualando, estamos apenas, o que já é um grande ato. Mas Deus também requer de nós misericórdia, requer atos de bondade, né? Então o autor diz aqui que Satanás ele desejava o poder e pretendia usurpar o trono de Deus, enquanto que Jesus se humilhou e se identificou com aqueles que estavam necessitados, ou seja, com aqueles que estavam à margem do caminho, que somos nós. Quem que estava à margem do caminho prestes a morrer? Somos nós, desnudos, né, da justiça de Deus, caídos à beira do caminho, somos nós. Nessa passagem ela é muito interessante porque você tem dois cidadãos que vêm de classes completamente diferentes, mas que estão igualados no reino de Deus. O ladrão, ele olhou para o homem que passava e o assaltou, ou seja, ele disse: tudo que é teu, eu quero para mim, me pertence agora. E o machucou e o assaltou para reter aquilo que pertencia a ele. O mestre da lei, ou o levita que passava pelo caminho, ele olhou o homem à beira do caminho e falou assim: tudo que eu tenho é meu, eu não estou disposto a te dar, não estou disposto a te oferecer. Ou seja, os dois foram egoístas. Tanto o ladrão quanto o levita, que é um homem de Deus, né, alguém que vinha da casa de Deus, os dois estavam no mesmo patamar. Quem que rompe esse caminho? É o samaritano, que estende a mão para o necessitado, que se põe numa posição de serviço. Então, nós vemos que o religioso ele estava no reino de Deus no mesmo nível do ladrão. E aí, na continuidade aqui, ele mesmo julga o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Então, falando de Deus aqui, né, falando de Jesus e de Deus, diz que a justiça é um atributo de Deus. Então, Deus faz justiça com os oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O povo de Israel, quando foi oprimido lá no Egito, Deus se manifestou em favor do clamor que vinha do sofrimento deles, né? Então Jesus ele é a própria manifestação da justiça entre nós. Ele veio para socorrer o aflito, para dar vista ao cego, para fazer justiça aos injustiçados, para levantar os abatidos. Então o Senhor ama a justiça e, por consequência, ama também os justos. Assim como Deus tem uma justa indignação contra os injustos, ele tem também um justo amor em favor daqueles que praticam a justiça. O que aprendemos com Jesus sobre como ajudar os necessitados? Ainda não realizamos prodígios, ou seja, milagres. Nossa ajuda pode fazer milagres, entre aspas, na vida dos que sofrem. Jesus, hoje, ele realiza milagres
através de nós, através daqueles que se põem em favor do necessitado. Quando nós estendemos a mão em favor do necessitado, nós estamos realizando milagres de Jesus ainda hoje, né? E aí no resumo aqui na lição de professores, nós temos o tema da lição, né? O resumo do tema da lição. Existe um vínculo indestrutível entre o amor a Deus e o amor aos outros, que é a justiça. Amar ao próximo é praticar a justiça, né? E aí o segundo aspecto da lição é que falhas no amor, quando o amor e a justiça estão desconectados. Então, quando nós dizemos que amamos ao próximo, mas não praticamos a justiça, não somos bondosos, há uma falha aí. A aplicação para a vida: você está vivendo de acordo com a verdade de que amar a Deus envolve amar a necessidade dos outros, ou seja, socorrer a necessidade dos outros? Se você está vivendo de acordo com essa necessidade, de acordo com essa verdade, você está vivendo a verdadeira religião de Cristo. Agora, se você somente vai à igreja, pratica os ritos e não estende a mão para o necessitado, não está se compadecendo daquele que sofre, essa é uma religião que você mesmo inventou, que você mesmo pratica para se auto-justificar ou para se autopromover. Nós não podemos praticar uma justiça que seja destituída, uma religião que seja destituída de justiça. Termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio com aquelas perguntas de sexta-feira, que são perguntas para a nossa reflexão. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, agora é comigo aqui. Valeu, parceiro, valeu, Alexandre. Se Deus quiser, já no próximo vídeo estaremos num formato diferente, mas com a mesma riqueza de conteúdo, né, pessoal? Vamos lá, as perguntas para consideração aqui de sexta-feira. Então, na primeira é assim: toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados para com as necessidades humanas? É uma afirmação, na verdade, do livro de Ellen White aqui, Desejar Todas as Nações, né, aqui na página 221. Como evitar este erro na igreja e fora dela, sabe? É interessante, né? A lição vem nos trazendo como nós devemos nos preocupar com os direitos humanos, nos preocupar com o sofrimento alheio. E é interessante, eu lembro de muitas lições aqui do Ricardo comentando, né? Assim, como nós temos na nossa natureza uma justiça, né? Na verdade, uma justiça inflada e distorcida, né? Quando a gente olha alguém desprezado, alguém menor, a gente fala, mereceu, fez alguma coisa para estar assim, sabe? Aquele velho pensamento lá dos fariseus, dos judeus mais antigos, eles sempre tinham essa ideia, né? De que se a pessoa está doente, se tem algum problema, é porque está pecando. E a gente, querendo ou não, parece que mantém. Em 2025, estamos aqui, né? Muitos milhares de anos depois, e ainda pensamos da mesma maneira. Então, como evitar que esse erro na igreja, para que a gente possa realmente nos preocuparmos e nos cuidarmos da necessidade do humano, né? É interessante porque conforme você recebe o amor e o carinho de Deus, naturalmente você transmite isso, né? Se você vê uma pessoa muito rígida, muito ríspida, né? Percebe-se que ela não está deixando o amor de Deus chegar no coração, né? Está muito querendo ser o dedo direito da justiça divina sobre o irmão. 2. Quem é seu próximo? Essa perguntinha é bastante retórica, conhecida, né? Na prática, seguir a Cristo nos torna mais semelhantes ao samaritano, que transpôs as barreiras culturais de sua época para demonstrar o amor, né? Então, realmente, quem é teu próximo? Muitas vezes a gente gosta de tomar essa palavra do próximo como meu cônjuge, né? Meus filhos, minha família, né? E o que Cristo ensinou na parábola não tem muito a ver com isso, não. O meu próximo é aquele que está mais próximo, mais necessitado, independente de vínculo sanguíneo, vínculo intelectual, se faz parte da mesma empresa, da mesma profissão ou do mesmo nível social. É incrível como Deus, né, numa simples história, né, quebra barreiras aí sobre a quem nós devemos prestar apoio, minimizar as dores, ajudar, né, nas consequências do pecado. A qualquer um que esteja aí diante de nós no caminho, né, pessoal? Como o samaritano estava lá no caminho dele, apareceu, ele já resolveu. E nós não, né? Nós damos desculpa. Não sei o que, né? Deixa o próximo que passar ajuda, que eu estou com pressa. Difícil. 3.
Se Deus ama a justiça e a misericórdia, como agir de acordo com o que é mais importante para Ele e nos concentrarmos nos preceitos mais importantes da lei? Ou seja, Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Bom, nós aprendemos, em primeiro lugar, você acolhe. Apesar, assim, Deus não... Aquela frase, né, aquele clichê que a gente tem, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então, assim, da mesma forma, nós temos que praticar isso, porque é assim que Deus praticou com a gente. Se você olhar para você, não sei, o quão santo você se sente diante de um Deus eterno e infinito, mas me sinto pó, sabe? Pensamentos impuros, a vida, na hora de julgar, eu preferia julgar do meu jeito, mas aí, a palavra de Deus, que você se alimenta diariamente, faz com que você não julgue do seu jeito, julgue do jeito que é melhor para a sociedade, o jeito que Deus direciona, sabe? Então, muitas vezes aqui na pergunta, é mais importante você concentrar na misericórdia que Deus traz para as pessoas. E claro, se a pessoa tem problemas, se a pessoa tem dificuldades, se a pessoa tem costumes, atos, isso é um segundo momento onde você vai ter que conversar com a pessoa, vai ter que ajudá-la até a vencer essas barreiras e essas dificuldades. É que a gente quer, na verdade, desprezar, Eu conheço muitos irmãos e até de outras denominações que, quando vê alguém assim, fala, já está queimando fogo no inferno. E não é assim que Deus age com a gente. Olha só o que Deus faz pela gente. Acho que quando você começa a pensar no que Deus faz por você, você começa a quebrar essas barreiras e começa a fazer pelos outros, porque você se sente um nada diante de Deus. Então, quando você vê uma pessoa e fala, nossa, Deus me amou tanto, eu preciso transbordar esse amor para um próximo que está aqui. Mas, pessoal, na teoria é fácil, na prática, no dia a dia é mais fácil seguir o caminho e sair correndo. E a última pergunta, um critério fundamental do juízo será a medida em que revelamos amor aos outros, especialmente os oprimidos e sofredores, lá em Mateus 25, 31, 46. Quando pensamos e falamos sobre o juízo final, com que frequência destacamos essa verdade? Novamente, a lição fala sobre isso, amor e a justiça. Muitas vezes quando a gente vai falar sobre as profecias, o juízo final, geralmente a gente vem destacar as catástrofes, o apocalipse, como se o apocalipse significasse o fim do mundo trágico, e não uma revelação. Gosto muito do verso 1 de Apocalipse, revelação, que Cristo deu ao seu servo João através aí do anjo que ele relatou nas suas visões. Então, como Deus revela as coisas pra gente. Então, quando a gente vai destacar aqui o juízo, final, a gente tem que entender que nós seremos julgados com a mesma justiça e misericórdia que a gente aplica com os outros. É essa oração até do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, a oração modelo que Cristo deixou aí com as suas próprias palavras. Então a gente tem que entender, e quantas parábolas, do servo que pediu ao seu Senhor que perdoasse 100.000 e não foi capaz de perdoar 10 do outro. Então, assim, esse é o retrato da humanidade. E é o meu retrato, é o seu retrato, sim, que a nossa natureza é essa. Ao invés de nós transbordarmos de amor, transbordarmos de misericórdia e justiça junto com o amor, a gente, na verdade, quer mais a justiça com a punição. E a gente quer ver, principalmente aí agora com essa polarização da política, aí você vê como as pessoas manifestam de forma tão explícita essa falta de amor, essa falta de justiça e de carinho pelo próximo. Mas é isso aí, pessoal. Chega de falar, encerramos aqui então as perguntas para consideração. Coloque aqui as suas considerações também nos comentários para que outros possam partilhar. E nos vemos então no último vídeo dessa série, onde nós vamos estudar sobre o amor é o cumprimento da lei. Se Deus quiser, em novo formato aqui para o Entre Linhas, para que o conteúdo se torne mais dinâmico, mais atrativos aí. E lembre-se de cutucar um irmão e falar, se inscreva lá no Entre Linhas. Vá ouvir lá o que o pessoal fala, e estude a palavra de Deus, estude a lição da Escola Sabatina. E no sábado de manhã, tenha o que falar na sua classe e não fique só ouvindo, Tenha lá suas perguntas, suas considerações. Beleza? Vamos orar então para encerrar esse momento. Busquemos ao Senhor em oração nesse momento. Senhor Deus, obrigado porque encerramos aqui mais um tema muito importante para que possamos
entender esse equilíbrio, essa união, como que de forma conjunta o amor e a justiça trabalham, Senhor. Imprime em nós cada lição que aprendemos agora, Pai, para que possamos praticá-la para o nosso próximo. O próximo que nós já definimos aqui, qualquer um que passe, que esteja precisando amenizar a dor, amenizar as dificuldades dessa vida, principalmente numa situação tão política, social, econômica e moral que o nosso planeta tem se direcionado, Senhor. Use-nos, ó Pai, que nós possamos ser modelos de Cristo aqui na Terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, fiquem com Deus. Até a última lição dessa série. Tchau, tchau.